Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje eu estreio quadro novo aqui no canal. Um quadro com o sugestivo nome de Remake, porque é exatamente isso. Pelo menos uma vez a cada mês eu quero trazer um especial falando sobre remakes. E como que vai funcionar? Vou pegar uma novela que já teve remake, um remake ou mais de um, e vou fazer comparações, falar das diferenças e semelhanças nessas produções que foram feitas e refeitas ao longo dos anos. E para começar, eu escolhi uma novelinha do meu coração que eu amo muito e completou 31 anos de sua estreia no último dia 3 de dezembro, que foi Lua Cheia de Amor. Então nós vamos conhecer hoje o que deu origem à Lua Cheia de Amor, que foi a novela Dona Xepa. E depois teve um terceiro remake, mas você vai saber de tudo isso daqui a pouquinho depois da vinheta. Não sai daí! Dona Xepa foi uma novela baseada na obra teatral de Pedro Bloch, que teve a sua primeira adaptação para a televisão lá no ano de 1977, escrita por ninguém mais, ninguém menos do que o mestre maravilhoso, fabuloso Gilberto Braga. Na Dona Xepa de 1977, nós tivemos uma novela das 6, com 132 capítulos, que estreou no dia 24 de maio, terminando exatamente no dia 24 de outubro daquele 77. Foi uma trama dirigida por Erval Rossano, que tinha como grande protagonista outra fabulosa, que era a Yara Cortes. Essa atriz tão querida, que fez tantos personagens especiais ao longo da sua carreira, ganhava aqui, se eu não me engano, a sua primeira grande protagonista. E ela fez, assim, um grande sucesso, porque ela arrasou na composição daquela feirante, muito humilde, muito pobre, muito simples, mas com um coração gigante e que tirava da boca para dar para os filhos do bom e do melhor. A Xepa, então, era isso, né? Tinha esse apelido justamente por causa da feira, né? Da hora da Xepa, que é aquele finalzinho de feira ali, quando sobra bastante coisa, fica tudo muito mais barato. Mas o nome dessa personagem, o nome real da protagonista Xepa, vivida pela Yara Cortes, era Carlota Soares da Costa. E quem interpretava os dois filhos da Dona Xepa, por quem ela fazia de tudo, mas que não eram muito afeitos, assim, à mãe, né? Justamente por ela ser muito simples, muito humilde, e eles serem ambiciosos, eram a Nívia Maria e o Reinaldo Gonzaga, que interpretavam Rosália e Edson. E a Dona Xepa tinha sido abandonada pelo seu marido no passado, né? Um homem por quem ela era muito apaixonada, muito dedicada, mas que largou ela com dois filhos pequenos para criar. O personagem era o Joel, vivido pelo ator Castro Gonzaga, que curiosamente era pai do ator Reinaldo Gonzaga na vida real. Os dois interpretavam aqui também pai e filho. Nesse núcleo da Dona Xepa, lá em 77, ainda tinha a Camila, que era uma espécie de ajudante ali da Xepa, né? Momentos de muito humor, descontração entre a Xepa e a Camila, que não tinha boca pra nada. Tudo que a Camila falava, a Xepa corrigia ela, dizia pra ela ficar calada. Quem fazia essa personagem era uma atriz chamada Nair Prestes, que morava sozinha, né? Que era sozinha, não tinha família, e morava com a Xepa há muitos anos ali, sendo seu braço direito na feira. Então a história se desenvolvia ali dentro da família da Xepa, né? Com os seus filhos tentando ascender socialmente. O Edson, um filho mais carinhoso, muito estudioso, para quem a Xepa pagava tudo, né? Estudo, faculdade. E ele tinha um carinho talvez maior pela mãe, né? Porque a Rosália já sentia vergonha mesmo da mãe ser feirante e tal. Não tinha talvez tanto afeto quanto o irmão Edson, e ela queria ascender socialmente casando com um homem rico, né? Então a gente tem alguns núcleos ali em Dona Xepa que nós vamos perceber que se repetiram em algumas novelas, né? Alguns remakes, aliás,
se repetiram em Lua Cheia de Amor, e em Dona Xepa de 2013 não teve, então a gente vai entender isso melhor agora. Lá em Lua Cheia de Amor, de 1991, aí foi uma releitura, né, de Dona Xepa, escrita a 6 mãos pela Ana Maria Moretson, o Ricardo Linhares e a Maria Carmen Barbosa, os três ali supervisionados pelo próprio Gilberto Braga, né, o adaptador original da primeira versão. E aqui a gente teve a grande Marília Pêra interpretando essa personagem, essa protagonista, essa heroína. E a gente já vê alguns elementos que foram modificados, porque a Dona Xepa deixa de ser uma feirante, se transforma em uma camelô e também modificam o nome da personagem, que não se chama mais Carlota com apelido de Dona Xepa, mas chama-se Genuína Miranda, carinhosamente chamada de Dona Genu. E aqui eu achei bem interessante essa modificação, porque ali naqueles anos 90, os camelôs, os camelódromos bombavam muito. Eu lembro que eu adorava frequentar os camelôs da minha cidade. Era meio que um shopping center de pobre, né? De quem não tinha muitos recursos financeiros. E eu comprava muita coisa. A coisa era importada do Paraguai, do Uruguai. E eu comprava fitas cassetes. Eu amava comprar fita cassete, aquelas fitas piratas. Gente, era terrível. Eu não tinha a mínima ideia na época para que eu estava contribuindo ali, né? Mas era muito criança, tinha meus 10, 11 anos. E me perdi, assim, no camelódromo da minha cidade, que era uma cidade muito pequena. Então era o único lugar onde a gente tinha diversidade, né? Pra comprar coisas eletrônicas e tal. Não valia nada, né, gente? Não durava 3 meses, mas enfim, a gente gostava. Então bombava muito, tava muito em voga os camelôs ali naquele início dos anos 90. E foi perfeito, porque quem trabalhava, e acho que ainda existem alguns por aí, em camelô eram sempre pessoas muito humildes, muito simples mesmo. Então saímos ali daquele ambiente de feira e já estava meio que saturado, né, na teledramaturgia, porque teve também uma feira muito famosa na novela Sassaricando do Silvio de Abreu, que era a feira onde a Aldonza, né, vivida pela Lolita Rodrigues e suas 3 filhas, trabalhavam. Então foi uma novela que bombou muito falando de feira. As feiras ficaram muito populares no Brasil, né, sendo retratadas nas novelas naquela época, e eu achei muito bacana sair daquele ambiente de feira e ir para os camelódromos. E nessa trama, as personagens que eram os filhos da Genu, né, da Genuína Miranda, era a Mercedes e o Rodrigo. Deixaram de ser Rosália e Edson, viraram Mercedes e Rodrigo, vividos respectivamente pela maravilhosa e maravilhinda Isabela Garcia e pelo Roberto Bataglin, né, um galãzinho da época também. Eu tenho um apego muito grande a essa novela, esses personagens, esses atores, porque ali sim eu já começava a me apaixonar pela teledramaturgia. E é uma novela assim, muito afetuosa, sabe? A Marília Pêra faz uma Genu tão encantadora, tão doce, tão ingênua e ao mesmo tempo muito forte. E era muito engraçado, sabe? A prosódia que ela utilizou ali, se diferenciando da prosódia da Dona Xepa, mas sem perder o brilho, porque você vê ali 2 atrizes monstruosas em talento, né, com talento assim absurdo, compondo personagens muito parecidas de formas diferenciadas. Então, eu falo com um pouco mais de propriedade da Dona Xepa hoje, por ter visto trechos pequenos de vídeos antigos, porque tem muito pouca coisa de Dona Xepa dos anos 70 na internet, mas eu consegui ver e realmente é um deslumbre ver a Yara Cortes. E a Marília Pêra, eu vivi aquele momento, eu acompanhei aquela novela, aquela Marília Pêra, assim, reluzente como essa personagem. Então, ali neste núcleo, eles aboliram a personagem Camila. A Genu, ela já não tinha essa ajudante, né? Essa moça que morava junto com ela. Eram só os 3 mesmo. A Genu e os 2 filhos, que também esperava por marido que tinha ido embora. Ela acreditava que um dia ele ia retornar, mesmo algumas pessoas achando que ele já tinha morrido. Esse marido era o Diego Miranda, feito pelo Francisco Cuoco, que depois reaparece na trama para virar a cabeça, né? E a vida da Genu de cabeça para baixo. Aí, lá em 2013, a Record fez a sua versão de Dona Xepa, escrita pelo Gustavo Reis e dirigida pelo Ivan Zettel. E aqui foi convidada para interpretar essa ótima personagem a Ângela Leal, que é uma grande atriz também, que nunca tinha ganhado uma protagonista. E aqui eu não assisti, tá, a Dona Xepa da Record, mas eu não ouvi boas críticas na época. E hoje é uma trama que não é conhecida como uma boa trama da Record. Não tá ali naquele hall pequeno de boas tramas da Record.
E aí fui pesquisar um pouquinho mais, fui procurar alguns capítulos no YouTube, assisti o primeiro capítulo para entender as diferenças ali, núcleos, né, e personagens, quais as modificações que o Gustavo Reis fez na trama. Ele já começou dando entrevista dizendo que não era um remake, era uma releitura, só que ele fez uma releitura demais, assim, eu acho que não precisava, porque até a própria Lua Cheia de Amor, que ganhou um outro nome e uma outra profissão para protagonista, eles mantiveram muita coisa, né, igual a Dona Xepa de 77. Então acho que eles deveriam ter sido mais fiéis à obra original e não foi o que aconteceu. Em 2013, a Ângela Leal tá muito bem. Acho que a Ângela Leal foi a única coisa que eu gostei desse remake da Record, porque ela conseguiu fazer uma prosódia muito parecida com a da Yara Cortes em Dona Xepa. E aí eu fiquei pensando aqui, possivelmente a Ângela Leal conseguiu isso, primeiro porque ela estudou bastante, ela deu entrevistas dizendo que tinha visto bastante vídeos da Yara Cortes interpretando a Xepa, mas ela também esteve lá nos bastidores da Dona Xepa, né, de 77. Ela era a personagem Regina, muito próxima da personagem Xepa, era amiga da Dona Xepa, então ela viu essa interpretação da Yara Cortes bem de pertinho, com certeza ela trouxe muita coisa da personagem. Ficou muito parecido e ficou muito bom, mas o bom de Dona Xepa 2013 para por aí, porque o restante é todo muito ruim, gente. Os filhos da Dona Xepa da Record aqui são a Thaís Versosa e o Arthur Aguiar, que interpretam a Rosália e o Edson, os nomes não foram modificados. Porém, aqui a filha ambiciosa da Dona Xepa virou uma grandíssima piranha, né? O que a Isabela Garcia e a Nívia Maria não foram nas versões anteriores, porque eram garotas ambiciosas, mas não eram garotas assim com promíscuas, né, de ir pra cama com os caras por dinheiro. Eu não sei se existia uma moralidade maior na época, com certeza em 77 existia, em 90 um pouco menos, mas eu acho que pintar essa personagem desse jeito, pelo menos nessas duas novelas, é mais interessante para mostrar que a ambição, a vontade de ter grana passa, né, assim, ao longe do fato da pessoa ser promíscua ou ter uma moral questionável, né, porque a Rosália da Thaís Versosa começa a trama sendo amante de um homem casado e querendo separar o cara da esposa porque ele é um milionário, é o chefe dela. Então a gente vê uma sucessão de erros ali, né? Envolvimento de uma empregada com um patrão, envolvimento com um homem casado, sem querer bancar o puritano e o moralista aqui. Ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta de ver uma pessoa tendo caso com um homem casado, não tendo algum senso de moral ali. Porque personagens assim são pintadas como grandes vilãs. E eu não enxergo a Mercedes e a Rosália de 77 como grandes vilãs, mas como mulheres muito ambiciosas, né, que erram bastante, mas que se arrependem, que não saem passando por cima de tudo como um trator. E a primeira impressão que eu tive da Thaís Versosa, né, da Rosália em Dona Xepa, é que ela meio que passa por cima de tudo, assim como um trator para conseguir o que quer. E aí a história é completamente outra, ela faz coisas absurdas, parece que ela faz coisas absurdas, parece que ela é uma grande vilã mesmo em Dona Xepa. Então eu não curti esse perfil que deram pra Rosália e fora os outros personagens, né, que a gente vai conversar mais um pouco daqui a pouco. Agora falando dos outros núcleos, o que mudou e o que continuou? Então na Xepa original, né, Dona Xepa original de 77, nós temos o núcleo rico do personagem Otávio Becker, né, que é o mocinho playboy rico da história, vivido pelo Cláudio Cavalcante. Esse personagem é filho de Henrique e Isabel Becker, vivido pelos atores Zênio Santos e Ida Gomes. Ele tem uma irmã chamada Heloísa, feita pela atriz Fátima Freire, que é uma típica patricinha de classe média. E essa família riquíssima é dona de uma editora, né, de uma revista, de uma grande cadeia de revistas. E tem aqueles mesmos conflitos ali entre pai e filho. O filho é considerado um playboy pelos pais, mas ele não quer assumir o negócio da família, porque ele tem outras ambições, outros desejos. É basicamente um cara do bem, mas tem aí esses conflitos familiares, né? De querer ser independente, não depender do dinheiro da família para ser alguém na vida. E aqui nessa trama, né, de 77, o Otávio, ele acaba se apaixonando pela personagem Helena, vivida pela Isis Koshidowski. E a Helena, ela é namorada no início da trama do Edson. Então a gente já vê aí uma diferenciação.
Porque em 1990, a Mercedes, ela se apaixona pelo Augusto, vivido pelo Maurício Matar, que é o playboy rico, que equivale ao Otávio, feito pelo Cláudio Cavalcante. Então, em Lua Cheia de Amor, o Maurício Matar, que é o Augusto, ele é filho de Conrado Souto Maia e Laís Souto Maia, feitos por Cláudio Cavalcante e Suzana Vieira. Aqui a gente tem uma coincidência, porque o Cláudio Cavalcante interpreta o pai do personagem que ele fez lá em Dona Xepa, né, de 77. Porque o Maurício Matar, que é o Augusto, equivale ao Otávio do Cláudio Cavalcante, que agora é pai do personagem do Maurício Matar. Deu pra entender? Então vamos continuar. E aí os pais dele são esses dois atores maravilhosos, Cláudio Cavalcante e Suzana Vieira. São personagens ricos, mas super do bem. E o Augusto tem duas irmãs. A Isabela, feita pela Drica Moraes, que é cleptomaníaca. E ali em Lua Cheia de Amor eu achei maravilhosa essa abordagem sobre a cleptomania, que era muito pouco falada, muito pouco conhecida na época, né? Esse distúrbio. É quando a pessoa ela não resiste a roubar objetos que não necessariamente sejam de valor, mas se um cleptomaníaco vê uma caneta qualquer, uma Bic num canto jogada, ela sente um desejo incontrolável de pegar aquilo para ela, né? E aí guarda, e aí tem pessoas, né, pelo menos era assim que era mostrado nas novelas que tiveram esse tipo de personagem, que guardam numa caixinha, guardam numa gaveta as coisas como se fosse algo de muito valor, e não é. Só que nisso, o cleptomaníaco ele pode tanto pegar coisas que não tem nenhum valor, quanto coisas muito caras. E aí, quando ele é retratado em novelas, geralmente a pessoa que é cleptomaníaca é rica, né? No caso aqui, a Isabela era de uma família milionária, não precisava roubar nada. Estão mostrando mesmo como uma doença. Eu acho muito interessante, acho muito rico quando é abordado esse tema em novelas. Acho muito bacana mesmo. Depois, lá em 2005, a Glória Pérez abordou também com a personagem Aide, da Cristiane Torlone, na novela América. Foi muito legal. Mas aqui a Drica Moraes fez muito bem essa personagem, que tinha vários distúrbios, né? Além desse de ser cleptomaníaca. E a outra irmã do Augusto era a Patrícia, feita pela Maria Mariana. Então aqui a gente vê que nessa novela eles colocaram uma personagem a mais para ser filha do casal e para ser irmã do mocinho, vivido pelo Maurício Matar. E uma modificação também na empresa, né, na grande empresa ali da novela, que em 77 era uma editora, em 1990 virou uma agência de publicidade e lá em 2003 virou uma empresa, eu acho que de produtos alimentícios, porque tem uma cena logo no primeiro capítulo de um suco que é fabricado, que tem o rosto de uma perua lá, que é vivida pela Luísa Tomé, que também faz parte de uma família muito rica, de um núcleo muito rico da trama. E o nome dessa empresa é Sabor e Luxo. Eu já achei de uma breguice enorme qual é a empresa que se chama Sabor e Luxo. Será que existe alguma empresa no Brasil com esse nome? Eu achei assim muito inverossímil esse nome para uma empresa, né? Muito apelativo, muito, sabor e luxo, enfim. Achei meio ridículo, mas é essa empresa de produtos alimentícios, se eu não me engano, acho que é isso. Então modificaram bem aí nas 3 novelas, modificaram a empresa da trama. Lá em 1977, na Dona Xepa, tinha um cara super inescrupuloso, ambicioso, que queria muito se casar com a mocinha rica da trama, que era a Heloísa, feita pela Fátima Freire, irmã, né, do Otávio e filha da Isabel e do Henrique Becker. Então ele estava interessado em dar o golpe do baú. Ele trabalhava na revista, né, na editora da família, e porque queria se casar com a Heloísa para dar o golpe do baú. E, consequentemente, assumir a direção da empresa. Esse personagem foi vivido pelo ator João Paulo Adur, que se chamava Ivan. Já em Lua Cheia de Amor, a gente teve esse mesmo personagem interessado em se casar com a Isabela, que era a filha mais frágil ali daquele casal. Ele também trabalhava na agência de publicidade, era o Wagner, vivido pelo Mário Gomes. Já em Dona Xepa, não teve esse plot, né? Como eu falei, eles modificaram muito. Então vou falar um pouco mais das diferenças entre a Dona Xepa de 77 e Lua Cheia de Amor, e depois a parte eu falo da Dona Xepa de 2013, tá? Então, mais uma grande diferença, como eu falei. Em Lua Cheia de Amor, a Mercedes se apaixonava perdidamente e de verdade pelo Augusto. Porém, o Augusto, ele já estava meio traumatizado, né? Meio aquela coisa de pobre menino rico, traumatizado com o fato das mulheres se aproximarem por interesse e tal, pelo dinheiro dele. Aí ele começa a trabalhar num táxi, se finge de pobre e nisso ele conhece a Mercedes.
E a Mercedes realmente se apaixona por ele, mas não quer dar muita bola, porque ele é pobre, é só um taxista. Então ela não quer dar o braço a torcer, ele também fica completamente apaixonado por ela. Já na versão de 77, não existiu esse envolvimento entre a Rosália, né, que era a Nívia Maria, e o Otávio. Então a grande paixão do Otávio mesmo foi a Helena, que tinha sido namorada do Edson. Então, esses núcleos se encontravam através do Edson e não através da Rosália, que era a Nívia Maria. O que acontecia aqui? Em Dona Xepa tinha o núcleo do advogado Heitor, vivido pelo Rubens de Falco, que era uma família completamente falida e vivia ali de aparências, né? E tentava entrar na alta sociedade. Então os pais, o Heitor, era o Raul Pires Camargo, na verdade o pai dele era o Raul Pires Camargo, vivido pelo ator Antônio Patinho, e tinha sua madrasta, que era a Glorita, feita pela Ana Lúcia Torre, que era terrível, que tinha era dona de uma boutique, e queria ser mais rica, ela queria entrar na alta sociedade, fazer parte ali dos ricos de verdade, que ela era meio que emergente, assim, né? E a vida não era tão fácil, o dinheiro não entrava com tanta facilidade, com grandes quantidades, mas ela queria ser fina e fazer parte dessa alta sociedade. Então ela tinha muita vontade, muito desejo de fazer amizade com a família Becker, de ser íntima da Isabel Becker. E eles ainda tinham uma filha, né? O Raul e a Glorita, que era a Giza, vivida pela atriz Patrícia Bueno. Que a Glorita fazia de tudo para que se casasse com o Otávio, o milionário, o herdeiro milionário lá da família Becker. Essa família em Lua Cheia de Amor foi retratada pelo viés mais bem-humorado, né? E quem fazia os personagens, o Heitor, no caso, que foi vivido pelo Rubens de Falco, virou Douglas em Lua Cheia de Amor, interpretado pelo Rodolfo Bottino, que era filho do Jordão, interpretado pelo Carlos Zara, que era casado com a Kika Jordão, deslumbrantemente vivida pela Arlete Salles. Acho que é um dos personagens mais marcantes da carreira da Arlete Salles, que inventou bordões assim que ecoam até hoje na memória, né, dos noveleiros. Então a Arlete Salles estava realmente em estado de graça com aquela personagem que poderia ser desprezível e detestável, mas transformou numa coisa deliciosa de se assistir, porque ela era completamente politicamente incorreta, ela queria ser rica, entrar para alta sociedade, e ela impingia uma caçada implacável a Laís Souto-Maia, que era o grande ídolo dela, né? O grande sonho era conhecer a Laís Souto-Maia, então ela saía correndo para os lugares onde a Laís estava para tentar forjar um encontro, né? De repente fazer uma amizade, nunca dava certo. Era hilário esses momentos da Kika Jordão, que ficou muito famosa pelos bordões, né? Translumbrante, quando ela achava uma coisa maravilhosa, mais que deslumbrante, ela usava translumbrante. E também o fofá, fofá, fofa. Ela chamava todo mundo de fofo, e de fofa era muito legal. E eles, o casal Jordão e Kika, tinham uma filha também, que era a Olivia, vivida pela Carol Machado. Então esse núcleo não modificou muito, né? E aqui, a Mercedes, ela acaba se envolvendo com Douglas, mais interessada no dinheiro dele. Ela acredita que ele é de uma família muito abastada, muito rica. Realmente eles tiveram dinheiro um dia, mas ficaram falidos, né? Faliram. Só que ele não conta nada pra Mercedes e o Douglas, porque a Mercedes finge que também é de boa família, né? De família abastada. E ele quer dar o golpe na Mercedes, a Mercedes quer dar o golpe, e eles dois acabam casando. E vocês imaginam o que vira esse casamento, né? Esse casamento vira um enterro, mas é tudo muito divertido. Só que aqui não era algo que a Mercedes estava tentando por amor, né? Ela era apaixonada pelo Augusto, então ela fugiu do Augusto achando que ele era pobre. Depois ela descobre que ele é rico e aí, claro, ela quer ficar com ele, mas aí ele pensa que é só por interesse. Na verdade, e não é. Ela ama ele de verdade e ele ser rico é uma cereja do bolo que ela adora, mas aí é ele que não quer ela dessa vez. Então fica essa coisa dos desencontros amorosos entre Mercedes e Augusto. É um casal que deu muito certo. Mas em Dona Xepa, a Rosália realmente queria investir tudo no Heitor ali, né? Acreditando mesmo. E a paixão da Rosália, o amor verdadeiro da Rosália, era o Daniel. Na verdade, o Daniel, vivido pelo Edwin Luiz, era um vizinho muito pobre também,
da Rosália, completamente apaixonado por ela, que ela dava patada, desprezava, não queria saber porque ele era pobre. Só que no final ela acaba se rendendo a essa paixão, ela tem a redenção dela, o casamento não dá certo e ela acaba ficando com o Daniel na história. Então eles modificaram totalmente em Lua Cheia de Amor, né? Porque a Mercedes, claro, ela termina a novela com seu grande amor, que era um milionário. Então ela se redime, sim, mas fica rica, né, meu bem? Ela tem aí essa sorte na vida de unir o útil ao agradável, né? Estar com seu grande amor e com a bufunfa, né? Com o bolso e a conta bancária bem recheada. Em Dona Xepa também tinha o Agenor, vivido pelo Dionísio Azevedo, que era um grande amigo da Xepa, estava sempre do lado dela. Eu não sei dizer se ele tinha uma paixão platônica ali pela Dona Xepa, mas em Lua Cheia de Amor nós tínhamos o Túlio, que era um vizinho da Xepa também, um grande amigo, braço direito, que tinha 2 filhos, né? O Lourenço e o Kim, vividos pelo Felipe Martins e o Guga Coelho. E é um pau para toda a obra, estava sempre à disposição da Genu. Só que ele é apaixonado por ela, mas a Genu só tem cabeça pro falecido, que não é falecido coisa nenhuma, que depois volta pra atordoar a vida dela. Mas no final a Dona Xepa fica com o Túlio. Então aqui eu não sei se na Dona Xepa original a Xepa ela fica com a Genor, se existia ali uma paixão entre os dois, se nasceu essa paixão. Mas em Lua Cheia de Amor, o Geraldo Del Rey, que vivia o Túlio, fica com a Genuína Miranda no final da novela. E eu amo esse casal, acho uma graça. E aí eu falei que em Dona Xepa tinha a Helena, né? Vivida pela Isis Koshidowski. Nome complicado, gente. Uma atriz que eu não conheci, mas que tem essa personagem que acaba ficando com o mocinho da história, né? Porque ela é muito simples, pobre, mas acaba ficando com o mocinho. E aí temos essa personagem que no começo é a namorada do Edson, em Dona Xepa, e em Lua Cheia de Amor é a Flávia, vivida por outra atriz também que sumiu. Chama Renata Laviola, acho que é assim que pronuncia o sobrenome. Se é Laviola, se é Laviola. Mas a Renata Laviola fazia a Flávia, que era namorada do Rodrigo no início da trama, né? E aqui não existe nenhum envolvimento entre a Flávia e o Augusto. Eles não se encontram, não tem nada a ver. O envolvimento lá de Dona Xepa não se repete em Lua Cheia de Amor. Outra diferença das profissões do mocinho, né? O Edson, lá em 77, ele sonha em ser escritor. O Rodrigo, em Lua Cheia de Amor, sonha em ser cineasta. E o Edson, de 2013, da Dona Xepa da Record, ele sonha em ser um grande arquiteto. Então modificaram aí os sonhos profissionais dos filhos da Xepa, né? Nas 3 novelas. Agora vamos concentrar só um pouquinho mais na Dona Xepa de 2013, que como as diferenças são muito grandes, eu deixei para falar só dela agora. Então a gente começa falando do marido da Dona Xepa aqui em 2013, que virou Esmeraldino. Ele foi Joel em 77, Diego em 90 e Esmeraldino em 2013. Quem interpretava o personagem era o José Dumont. E aí, gente, como eu não assisti Dona Xepa de 2013, eu achei meio confusos os núcleos que eles criaram para compor essa história, para contar essa história, né? Então vou falar o que me pareceu ali só de ver o primeiro capítulo. Nós temos 2 núcleos ricos, né, de famílias muito ricas aqui, que é o núcleo do Márcio Killing, que vive o Victor Hugo Pantaleão. E aqui eu poderia fazer assim uma associação desse personagem com Augusto e com o Otávio, né, de Lua Cheia de Amor e de Dona Xepa 77. Mas por causa da família, eu não achei tão parecido. Mas a composição familiar é parecida sim, porque tem o pai, que é o Júlio César Pantaleão, vivido pelo Maurício Matar, a mãe, que é uma peruérrima, vivida pela Luísa Tomé, que é a Meg Pantaleão. Então achei que eles colocaram aqui uma pirulona em 2013, que poderia ser, de repente, a Kika Jordão ou a Glorita, né? Que foram as personagens mais cômicas aí das tramas anteriores, principalmente a Kika Jordão. Mas não tinha nenhuma nuance da Kika, porque já era uma família rica, já era uma família poderosa. Os Pantaleão são sócios da outra família milionária da trama nessa empresa do ramo alimentício, né, que chama Sabor e Luxo. E tem ainda a filha do casal Meg e Júlio César, que é a Alice, feita pela atriz Rayana Carvalho. Então, em 77, tivemos nessa família com 2 filhos, um casal, e o casal mais velho com 2 filhos. E também a mesma coisa em 2013. Então eu vejo que o Gustavo Reis, ele quis ficar mais parecido com a Xepa original de 77,
né, em algumas construções de personagens, mas ele modificou demais. Era melhor se ele deixasse ipsis literis como 77, para não parecer que tava imitando o remake, né? Fazendo um remake do remake, e sim um remake do original. Porém, é isso, aqui é a família Pantaleão. Aí tem uma outra família rica da trama, que é o deputado Feliciano Castro, casado com a Pérola, e tem uma filha chamada Isabela. Esses personagens, respectivamente, foram feitos pelo Giuseppe Oristani, Angelina Muniz e a Gabriela Durlo. Então, uma coincidência que eu vejo aqui com Lua Cheia de Amor, por exemplo, é só o nome da personagem Isabela. Tivemos uma Isabela em Lua Cheia de Amor, que não tem nada a ver com essa Isabela daqui, mas tivemos também essa Isabela aqui em Dona Xepa de 2013. E meio que existe uma disputa de poder ali entre a Pérola, que é uma das acionistas da empresa Sabor e Luxo. Tem ali uma rixa entre a Meg Pantaleão e a Pérola Castro. Então uma coisa que também ficou um núcleo meio cômico, também de comicidade e tal. E a trama começa com a organização, né, do casamento ou do noivado, da festa de noivado da Isabela com o Victor Hugo. E aí o cerne da trama é a Rosália, que conhece o Victor Hugo, vê que ele é um cara milionário e tal, e decide que vai roubar ele daquela garota, que ele vai ser dela. E isso depois dela ir passar um fim de semana lá com o amante dela, que é o patrão dela, de quase ser flagrada pela esposa dele, de ser humilhada por ele. E depois de tudo isso, aí ela vê esse cara e decide que ele vai ser dela, e eu imagino que começa aí essa baboseira, né, da vilã tentar ficar amiga da mocinha, porque a Isabela ela é uma mocinha na história, para roubar o macho dela. Então, assim, eu li críticas, né, sobre essa novela, para fazer pesquisa, e é aquela coisa, era o mais do mesmo, a Record não tentou inovar, fez uma água com açúcar, mas uma água com açúcar cara da Record, né, que te enjoa, que você... Assim, eu acho que o que eu mais achei chato, o que menos me chamou a atenção, me deu vontade de assistir, foram os atores. Eu acho que os atores são muito sem carisma, os personagens são pouco carismáticos. Eu assistia aquilo e não conseguia não comparar a Thaís Versosa e o Arthur Aguiar, uma Isabela Garcia e Roberto Bataglin, que era um homem lindíssimo, ou com a Nívia Maria e o Reinaldo Gonzaga, que eram ótimos. Meu Deus, você vê a Nívia Maria em Dona Xepa de 77. É um texto tão maravilhoso, sabe? É um texto pouco maniqueísta, eu acho. E eu penso assim, ó, que os textos vão evoluindo com o tempo. Mas em 77, Gilberto Braga já era maravilhoso. Então não justifica muito você pegar uma novela em 2013 e fazer uma novela com cara de 70, de 60, né? Porque nem em 70, nem nos anos 70 a novela era tão cafona como foi Dona Xepa de 2013. Então, assim, eu achei, assim, ó, um horror. E tem uma crítica bem legal da Patrícia Kogut, na época, que ela fala assim, no final, ela critica, fala que é o mais do mesmo, que a Record não se esforçou nem um pouco pra fazer alguma coisa diferente. E no final ela diz assim, não se fazem mais novelas como antigamente. Isso não é uma frase saudosista e nem um elogio, né? Porque justamente não se faz uma novela como antigamente. As novelas são modernas, são atuais, tem que refletir o momento que a gente vive. E Dona Xepa não refletiu porcaria nenhuma. Muito ruim, muito ruim. Tanto que é a novela mais curta, né, de todas essas tramas aí. Foi uma novela com 91 capítulos, exibida às 22h30, mas era tão bobinha que poderia ter sido exibida às 6 da tarde. Já Lua Cheia de Amor, esqueci de falar, ela foi exibida entre os dias 3 de dezembro de 1990 e 13 de julho de 1991, às 7 da noite, com um total de 191 capítulos. E a Dona Xepa da Record estreou no dia 21 de maio de 2013 e ficou no ar até o dia 24 de setembro daquele mesmo ano. E essas foram as diferenças, né? Basicamente, todas as diferenças, modificações entre as três versões dessa história, que eu acho que sempre comove, sempre mobiliza o telespectador, porque é uma história muito simples, até clichê, né? Da mãe batalhadora e sofredora e muito humilde, que faz de tudo para os filhos terem e serem o que ela não pôde ter e não pôde ser quando jovem. E ela é maltratada, os filhos têm vergonha dela, mas é feito de um jeito tão afetuoso, pelo menos foi assim em 77, foi em 1990. Infelizmente, eu acho que estragaram com uma trama que poderia ser ótima e linda em 2013.
mas a gente fica aí com essas memórias. Eu sou apaixonado em Lua Cheia de Amor. Eu já tenho carinho por Dona Xepa de 77 só pelos pequenos trechos que eu vi, por ter sido adaptada pelo Gilberto Braga. E eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro e dessa estreia, né, que tenha sido com Dona Xepa, né, falando um pouquinho desses remakes todos e dessas diferenças entre uma e outra história. E aí, me conta nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem, qual é a próxima novela que vocês querem neste quadro. Tem muita coisa, né, gente? Eu pensei em trazer Paraíso para estrear, porque eu nunca falei de Paraíso aqui, mas aí resolvi aproveitar o momento, a data, para falar de Lua Cheia de Amor, que eu também amo. Mas tem Paraíso, tem o Astro, tem Tititi, tem Mulheres de Areia. Nossa, tem muita coisa pra gente falar sobre remakes. Então me contem nos comentários aí, me deem sugestões. E se você gostou desse vídeo, comenta mais ainda, deixa seu like, compartilha o vídeo no WhatsApp com quem gosta do tema. E se ainda não for inscrito, se inscreve agora e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, tchau!